Samira é a primeira antagonista feminina da série e ela faz um ótimo serviço, ainda que tenha que dividir o seu papel de vilã com Marius, ao mesmo tempo que tem uma grande ligação com toda a lore e até mesmo um tanto poético de ser uma vilã e filha de Victor. Victor foi um dos vampiros mais importantes para todo mundo de Underworld. Ele foi o responsável pela caçada de William, por treinar e não terminar com Lucian e ter feito 3 filhas, uma delas puro sangue e 2 transformadas, e todas elas têm uma grande importância, só que 2 se enfrentam no último filme da franquia. Pouco sabemos sobre a vida mortal de Samira, mas assim como a maioria dos personagens na franquia, ela possivelmente é de origem húngara, e a sua transformação teria sido feita pela sua semelhança com a filha de Victor, Sonia. Afinal, as 3 filhas do vampiro têm grandes semelhanças, tanto em aparência quanto em personalidade. Só que Samira com certeza é a única que aprende com seu pai a arte da manipulação política e de usar as pessoas à sua volta, e ainda que não seja tão poderosa quanto Victor, ela consegue grandes proezas usando as suas palavras e seu status como vampira antiga. Ela foi transformada antes do ano de 1400, estava viva durante os eventos da primeira batalha contra Lucian e o extermínio dos vampiros, naquele castelo, e também na mesma época que Selene foi transformada. Neste período, ainda estava no Coven do Norte, onde passou muito tempo, e também demonstra sobre a sua personalidade, como na sua vida de vampira, a transformou e a fez a antagonista cruel que vimos durante o filme da franquia. A primeira coisa que percebemos é a sua relação com o Coven do Norte, e principalmente sobre como eles se comportam. Samira acredita em tomar decisões pelo poder, não necessariamente a força bruta, mas em todas as suas formas, políticas, palavras, força. E isso vai diretamente contra tudo que o povo do Norte acredita. O Coven do Norte foi muito influenciado por Amelia, que era a mais pacífica de todos os anciãos, enquanto Samira não gostava do meio que esses vampiros conduziam os seus negócios e como se comportavam com os demais do seu povo. Esta não seria a última vez que o destino dela e Amelia ficariam entrelaçados, e que as duas teriam que disputar muito poder ainda que uma delas já estivesse morta. E ainda que passe um bom tempo lá, ela não passa pela transformação do ritual para melhorar os seus poderes, o que pode se dar pelo fato de não existir na época ou que o Coven julgou que ela não fazia parte daquele lugar de verdade. Samira, ainda que nunca dita como oficialmente uma mercadora da morte, não nos espantaria que ela tivesse alguma ligação com ele, ou até mesmo bem por algum tempo. Ela se demonstra muito forte e capaz de enfrentar inimigos muito fortes, e caso passasse pelo ritual, seria muito mais poderosa e possivelmente uma vilã ainda muito mais importante. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. Ela também foi a regente do Coven de Budapeste em nome de Victor, demonstrando o quanto ela seguia os passos do pai e de onde ela aprende muito dos seus truques de manipular a tudo e a todos, e até mesmo usar a família para suas tramas. Também mostra que Victor tinha um grande apreço por ela em algum momento. A segunda vez que o caminho dela cruzou com o de Amelia foi quando ela foi encarregada de investigar o sumiço da anciã. Nesta época, já não estava mais no Coven do Norte, mas em algum outro lugar. Ela foi chamada por Victor, ou em nome dele, para verificar o que estava acontecendo com a vampira, já que eles estavam sem um líder. Neste tempo, já bem próximo dos planos de Lucian e Craven de conseguir tomar o poder dos Covens e fazer algum tipo de paz entre as espécies usando um híbrido para isso, e, possivelmente, Samira seria apenas mais uma peça utilizada no jogo, afinal, ela nunca demonstrou sinais que sabia dessa trama. Samira não encontra Amelia nem mesmo os rastros deixados por ela no norte, o que possivelmente faz dela perder todo o ritmo da trama que se desenvolve nos próximos anos, que é a queda total dos Covens e também o Purpo. Ela não participaria do cair dos Covens e da morte dos 3 anciões,
em nenhuma forma ativa. O mundo dos vampiros cai e ela se refugia no Coven do Leste entre estes eventos e até mesmo consegue sobreviver ao Purgo, se tornando a líder deste local e fazendo como parte do novo Conselho dos Antigos, chamado agora de Conselho de Elite, o que dá início ao seu plano final. Ao chegar neste ponto, os seus vampiros começam uma caçada a Selene para trazer ela à justiça, uma vez que Selene foi a responsável por derrotar 2 dos anciões antigos, Marcus e Victor, mas essa seria uma caçada um tanto falsa, dadas as circunstâncias que ela colocaria depois. Para dar início ao seu plano político, Samira chama ao seu castelo Thomas, o pai de David, e um vampiro antigo e muito respeitado por toda a comunidade, para convencer que eles precisam de Selene para treinar novos mercadores, mas que o conselho será contra. Só que se Thomas o fizer com o suporte dela, poderiam conseguir. Isso para tentar parar Marius e ter uma nova leva de mercadores da morte muito bem treinados para os próximos confrontos. Samira diz que os vampiros estão muito atrasados em pensamento e que estão decadentes devido a este tipo de ideias antigas e precisam de uma nova era. Mal Thomas sabia que ela se considerava esses novos tempos para os vampiros. Com a ajuda de Thomas, ela consegue convencer o conselho, principalmente os seus membros mais rígidos. Selene então treinaria os novos mercadores para os vampiros para parar Marius, e assim teria o perdão, pelo menos parcial, e ficaria sob a guarda de Samira durante todo o tempo, o que se encaixa perfeitamente em seus planos. Samira chegou ao Coven do Leste há algum tempo, ainda que carregasse com ela o sangue de Victor e ser muito antiga, isso não são peças que sozinhas fazem algo. Ela consegue subir ao topo, e o filme mostra o quanto ela é sagaz no que faz, sempre fazendo os outros fazerem um serviço sujo, enquanto ela colhe todos os benefícios. Este é o começo do seu jogo. É neste tempo que ela também começa a descobrir os demais poderes de Selene, afinal, este seria o maior objetivo dela, se tornar o próximo passo, assim como seu pai que praticamente apagou a linha de quem foi o primeiro vampiro. Ela também se tornaria a primeira na história que ela contaria. Selene chega acompanhada de Thomas e David ao Coven, onde Samira preside, e a vampira faz de tudo para retirar o máximo de todos os presentes. Ela já tinha manipulado Thomas e por isso o deixa um tanto em paz, enquanto manda Selene para seu destino com Vargas e tenta seduzir David para o seu lado ou apenas por diversão. Nesta festa vemos que Vargas, o mercador da morte, líder deste coven, também guarda-costas da filha de Victor, estão tramando para tomar o controle de todos os grupos de vampiros ao mesmo tempo e se estão utilizando de todas as peças no tabuleiro e que são amantes. Nós nunca vimos Victor ter que fazer uma escalada deste tipo. O que ele precisa fazer era se manter no poder e virar como um primeiro dos vampiros para ter tanto poder e influência quanto qualquer um já viu. Já Samira começa um tanto mais embaixo e precisa escalar ainda mais, e este é seu grande plano. Ao invés de um conselho, teríamos uma rainha dos vampiros. Até mesmo quando ela trata de Varga, que além de tudo é seu amante, ou nas cenas que vemos quase como um capacho dela. Isso demonstra um pouco da personalidade dominante dela e como gosta de usar os outros para seus prazeres ou para adquirir ainda mais poder, ao mesmo tempo que se vê como uma salvadora dos vampiros. Afinal, todo vilão se vê como o herói de sua própria história. Ela usa Varga ainda mais no ponto mais alto de seu plano, onde tudo se encaixa, é feito por ele. Em uma sessão de treinamento dos novos mercadores, Varga e Selene se enfrentam em uma jaula onde ele a envenena com Nightshade, o que a deixa paralisada, o que já disse algumas vezes que é um meio horrível de se fazer essa trama, pois é uma fraqueza que é explorada apenas neste filme e muito mal. Com Selene sem poder se mover, Varga usa as armas dela para massacrar todos os outros vampiros com balas de UV, assim fazendo-a culpada por traição novamente, mas desta vez sob os domínios de Samira, que aprende em uma máquina de tirar o sangue, pois este é o segredo final dela, o sangue de Selene. Todos os passos até o momento que envolvem Selene foram para retirar o sangue dela, uma vez que ela seria a vampira Corvinus Strain Hybrid original, e seu sangue seria extremamente potente, e essa seria a chave para se tornar a evolução dos vampiros, e talvez assim, como seu pai vampírico, se tornar a figura mais importante e forte neste mundo.
O que ela não esperava é que Thomas e David, que foram peças essenciais para sua trama, descobririam parcialmente o que estava acontecendo e libertariam Selene da prisão. No processo, David leva Selene enquanto Thomas entra num confronto com ela e Varga. Quando falamos de vampiros poderosos, quase nunca vejo comentários sobre Thomas. Esse é o único momento que temos dele, mas ele consegue enfrentar dois vampiros muito fortes ao mesmo tempo por algum tempo, ainda que seja derrotado e morto. Varga e Semira são muito poderosos, têm muita experiência em combate. Ela não tem mais Selene, só que tem o sangue dela, que com o tempo ela fará um composto para beber. Agora, o que se ela se transforma é um tanto ambíguo. Ela se torna imune à radiação UV e possivelmente tem algum incremento de poder, só que, ao mesmo tempo, não parece tanto assim. Não fica totalmente claro se torna algo como Selene ou diferente. Selene e David são as únicas pontas soltas no meio do grande plano dela. Afinal, ela poderia manipular o conselho e o seu Coven ela acha que poderia controlar como quiser. Duas coisas que se demonstrariam muito mais complicadas no futuro. Mas, com isso, ela manda a vampira Alexia atrás de ambos no Coven do Norte. E essa é uma coisa interessante, pois Alexia diz que seria mais um mito do que verdade, enquanto grandes vampiros fizeram moradia por lá e foi fundada por Amelia, o que demonstra o quanto esses vampiros são reclusos e diferentes dos demais deste mundo, ao mesmo tempo que ela diz que era onde estava enquanto Victor se perdia seu tempo com Selene. Alexia volta com a notícia que os dois realmente estavam lá, e neste momento Semira revela que sabia que Alexia era uma traidora que estava entregando as informações para Marius e aparentemente de propósito para dar a localidade dos dois para Laika, e no processo ela acaba também por matar a Alexia. Logo depois, o sangue de Selene foi purificado, já poderia ser consumido, o que Semira faz, e isso tem um efeito instantâneo nela. Podemos ver as suas veias se adaptando ao genes dela e modificando ela para um novo tipo de ser. Semira possivelmente não foi a criadora de Marius de nenhuma forma, mas sim viu a oportunidade de quando o novo líder dos Lycans tinha emergido, depois de tantos anos, para dar início ao seu plano de atrair Selene e tomar conta do conselho, e começou a usar até mesmo Marius para derrotar seus inimigos, sempre vazando as informações para Alexia. Mas ela já estava na reta final do seu triunfo. A única coisa que Semira não teria previsto, nem mesmo pensando em nenhum segundo, é que algum descendente de Amelia viria a tomar o poder dela, e isso ela não estaria tão próxima de tudo que a armou por tanto tempo. David era filho de Amelia com Thomas. Ele seria um tipo raro de vampiro que seriam o sangue puro, o fruto da relação entre vampiros. Esses geralmente são muito mais poderosos que os vampiros da mesma idade e têm grande importância na sociedade vampírica. Só que este era muito mais importante do que nenhum outro. Afinal, este seria o filho de Amelia, uma vampira muito amada entre todos os Covens, principalmente neste, do qual ela e Victor foram fundadores. Mas ela passou muito tempo aqui e foi governanta mais do que querida, entre todos, muito diferente do estilo de Victor de tomada de controle. Victor e Semira tinham um estilo de governar extremamente autocrata e com um punho de ferro, devido ao poder que eles achavam que deveriam exercer, enquanto Amelia já governava para o bem dos vampiros, e o mesmo poderia se dizer de David, no que vimos ele tomar algumas decisões para o seu povo, sempre em busca do melhor para o coletivo. Devido a este tipo de pensamento e vampiros sendo seres de vidas muito longas, e no Coven ainda eram fiéis a Amelia e ao seu estilo, e quando comprovado pelo sangue da anciã que David era seu filho, todos os vampiros se voltaram contra Semira, até mesmo seu amante e braço direito, Varga, com o seu golpe final não funcionando e voltando para a estaca zero. Afinal, ela perdeu todos os seus aliados e títulos e em conjunto com a confiança do Conselho e todos os vampiros vivos. Devido a seus crimes, foi sentenciada e seria trancada. Enquanto Semira é levada para a prisão, consegue se desvencilhar de seus captores e tem um confronto final com David. Este é um confronto que possivelmente, mesmo que ela ganhasse o embate, a sua vida política estaria finalizada. Apenas uma eliminação em massa poderia fazer novamente alguém confiar nela ou algum tipo de grande campanha política que demoraria muitos mais anos, talvez séculos. O combate com David é muito interessante, pois ele é um sangue puro, filho de Amelia e tem a mesma mutação que Semira, e muita experiência de combate assim como ela. Mas, no embate totalmente justo,
David perde e consegue apenas dar o golpe final ao mostrar o sol para ela, a deslumbrando com um brilho. Algumas pessoas poderiam dizer que esse truque foi estranho ou que ninguém teria tal reação, mas creio que isso já não seja algo tão fraco quanto pensamos. Em outras obras, até mesmo na nossa mente, a beleza do natural realmente pode nos deslumbrar pela sua grandeza. Somente para deixar claro, o corpo dela nunca é encontrado, então teoricamente, supostamente, ela ainda poderia estar viva, o que eu acho muito difícil, pois o filme dá ela como morta e raramente personagens voltam assim, mas só para deixar nos estritos senso. Samira foi a única antagonista de Underworld e também a única filha de Victor a seguir os seus passos. Mas ela falhou em tomar totalmente o poder para si, algo que Victor não falhou, mas infelizmente falhou em compreender o ambiente à sua volta. Só que infelizmente no caso de Samira, foi o mesmo caso com Victor. No caminho deles estavam um dos seres mais poderosos de Underworld, Selene. Então, infelizmente ou felizmente, ela teve o mesmo destino que seu pai, Victor.